Então passará dos céus e a terra e minhas palavras não passarão. Irmão, não é muito da minha forma de falar versículos isolados. Não gosto de estar pregando ou falando sobre versículos isolados. Irmão, mas tu acabou de ler um versículo isolado. Pode-se dizer que é um versículo isolado por eu ter lido apenas esse versículo. Mas com toda certeza, quando Jesus fala, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, irmão. E essa palavra, esse versículo, com toda certeza, ele abrange a Bíblia toda. Então ele já deixou de ser um versículo isolado, porque quando ele diz passará dos céus e a terra, as minhas palavras não passará, ele com certeza não está falando somente daquilo que ele falou em Mateus 24. Eu não posso limitar a palavra de Jesus apenas naquilo que ele colocou naquele momento em questão, não, irmão. Mas quando ele fala passará dos céus e a terra, mas a minha palavra não passará, eu tenho certeza que ele está falando de Gênesis a Apocalipse. Amém? Alguém tem dúvida a respeito disso? Então isso já não é mais um versículo isolado, mas é um versículo que abrange toda a Bíblia. Amém? Para os irmãos entenderem a mensagem que vai ser pregado hoje, segundo a direção do Espírito Santo, era esse versículo que eu queria que os irmãos lessem. Agora eu quero que os irmãos abram no último capítulo da Bíblia. Apocalipse, último capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Último capítulo, a partir do versículo 18. Aleluia, louvado seja essa palavra, seja Deus. Diz assim o versículo 18, amém, irmão? A partir do versículo 18. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flágelos escrito neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida. Amém? Da cidade santa e das coisas que se acham escrito neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Outro versículo, irmão, a qual eu digo e creio pela revelação do Espírito Santo que essas palavras também não foi escrito apenas para esse livro de Apocalipse, mas por eu acreditar, aonde a própria Bíblia diz assim, o versículo 13, aí leia aí alguém aí, versículo 13, bem alto, capítulo 22, versículo 13. O que é que ele diz aí? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Amém, amada igreja? Então, com toda certeza, esse Deus que ele é o início, ele também é o fim. É lógico e evidente que esta palavra ela foi escrita para um povo específico daquela época, mas com toda certeza, irmão, esse Deus que é o início, esse Deus também é o fim. Ele sabia que essa palavra ia chegar até nós, porque senão ele não tinha selado esta palavra, como nós acabamos de ler a partir do versículo 18. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Ele só selou essa palavra porque ele sabia que essa palavra ela ia ser o suficiente para que nós até hoje pudéssemos viver com base nela para chegarmos aonde? Na única promessa a qual Deus nos deixou, que está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 25, onde ele diz: a promessa é essa, a vida eterna, irmão. Então eu creio, irmão, que esse Deus, ele não falhou, ele não falha e jamais falhará. Mas ele é o início de fato, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. Amém? Irmão, por que você está falando isso? Porque hoje existe, irmão, vários boatos no meio da cristandade, não posso dizer do remanescente, mas da crentese. Existem vários boatos como dizendo: irmão,
o livro de Apocalipse foi cancelado, a palavra que Deus falou ali para as igrejas de Apocalipse, as palavras que Deus falou ali, Jesus falou em Mateus 24, as palavras que Deus falou foi naquela época, porque naquela época era cultura tal, era tempo tal, e por isso ele falou para o povo daquela época. E eu não acredito dessa forma, mas eu acredito que esse Deus que é o início e é o fim, ele sabia que essas palavras iam chegar para nós hoje aqui. E é essa a escolha a qual nós temos essa noite. Essa é a escolha a qual nós temos para acreditar. Ou acreditar na vida moderna, ou acreditar no ensino moderno, ou acreditar no ensino histórico, mas ao mesmo tempo atualizado de Deus. Porque o Deus que ele é o início é o mesmo Deus que é o fim, irmão. Mas tu sabe o que tem acontecido, irmão? Alguém muito inteligente, muito bem intencionado, queria dar uma força para Deus e decidiu pegar essa palavra e falou assim: eu acho que essa palavra está ficando ultrapassada, eu vou atualizar esta palavra. E é isso que o povo tem feito, irmão. Mas a verdade é que a minha Bíblia diz que o Deus que é o início, ele é o fim, como nós acabamos de ler. E eu faço questão de dar ênfase nisso, para que nós não venha cair nessa falsa doutrina, nesses erros. Nós devemos, irmão, então nós não devemos levar em conta o contexto histórico. Não é isso que eu estou falando, com toda certeza. Nós devemos levar em conta o contexto histórico, mas nós não devemos de nenhuma forma tirar ou acrescentar esta palavra para modernizar para os nossos dias, porque o Deus que é daquele tempo é o mesmo Deus hoje, irmão. Se ele quisesse revelar algo a mais hoje, ele não teria selado essa palavra, irmão. Então é nisso que eu quero que os irmãos venham entender essa noite. É isso que o Espírito Santo está revelando para nós. E é necessário que você venha entender esse versículo. É necessário que os irmãos venham entender desta forma, para que os irmãos venham ter cuidado de si próprio e daqueles as quais estão ao nosso redor. Por quê, irmão? Porque o perigo não é somente de eu cair no erro. O perigo é de alguém que eu amo cair no erro. O perigo é de eu ver uma igreja completa cair no erro e eu não poder falar nada por não ter esses princípios. Aqui são princípios. São princípios bíblicos, irmão. Eu jamais posso negar uma palavra. A Bíblia mesmo está dizendo: ai daquele que acrescentar um i ou um tio da minha palavra. E alguém tem visto isso acontecer hoje ou não tem? Constantemente, irmão. É a coisa mais natural do mundo. Aí alguém abre a boca e diz assim: irmão, mas a Roma acrescentou fulano, a Roma acrescentou livro tal, acrescentou nome. E aqueles que se diz creem em Deus, que eu digo que eles não creem, eles vai e diz: é verdade, ela acrescentou. E eu digo: não, irmão. Se você crê em Deus, você sabe que esse Deus é poderoso. Não há império no mundo que possa contra o nosso Deus, irmão. A Roma era um império? Era. A Medo-Pérsia foi um império? Foi. O Sírio foi um império? Foi um império, mas eles não chegam nem na unha de Deus, irmão. Eles não têm o poder, nunca tiveram e nunca homem nenhum, por mais que façam a Torre de Babel, vai ter poder para acrescentar a palavra desse Deus, porque esse Deus é poderoso, irmão. E nós temos a escolha nos tempos dos quais nós estamos vivendo: reconhecer que Deus é poderoso ou reconhecer que ele fracassou. Essa é a única escolha que nós temos. Ele fracassou, falhou a palavra dele. Mas, irmão, não está escrito que passará os céus e a terra, essa palavra não passará? Nós não acabamos de ler isso? A palavra mentiu, ou quem está mentindo é o irmão que está dizendo que a Bíblia não foi acrescentado? Eis a questão, irmão. Porque se a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar um eu tinha, porque vai ter aquele. Mas cabe nós procurar pretexto para negar a palavra de Deus, irmão. Isso compete a mim, mero mortal, mero criatura. Compete a mim mesmo chegar diante de uma multidão. Pode entrar, irmão, fique à vontade, sente aqui, fique à vontade. Chegar diante de uma multidão, chegar diante de muita gente e afirmar que essa palavra foi alterada ou foi diminuída. Irmão, mas a Bíblia que nós temos aqui no Brasil hoje, ela foi escrita pelo padre João Ferreira de Almeida. Irmão, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente, Deus, ele é onipotente, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele sabia se o único homem o qual ele considerou apto para escrever esta palavra e traduzir para nós brasileiros era um padre. Deus não está vendo o título, irmão. Eu prefiro a Bíblia do que 1000 intelectuais de conhecimentos terrenos. Irmão, mas ele era um padre. Padre é um título.
A Bíblia é bem clara quando ela diz que Deus pega os pequenos para confundir o grande. A sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria do homem. Leia 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 1. Então nós temos que ter essa escolha, irmão, de reconhecer que Deus é poderoso e não falha, e saber que o homem é falho. O homem é falho. Então, se eu estou num paradigma, se eu estou aqui entre uma escolha e escolher quem é o mais, é Einstein, o maior cientista, filósofo que já existiu na Terra, ou Deus? É Deus. É Deus, sem dúvida. Não, irmão, pois então Santos Dumont que inventou o avião, ele é Deus. Não, mas aí Martinho Lutero trouxe a reforma. No tempo das trevas ele trouxe a reforma. É Deus. Deus é superior. Ele não fez nada que vem dele mesmo. Se ele fez algo, o qual está escrito nesta palavra, ele fez por intermédio do Espírito Santo, porque nós não somos bons. Só um é bom. É Deus, irmão. E essa é a escolha que nós devemos ter. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder de Deus, ou decidir dizer que o homem está certo, decidir dizer que o estudo do homem está certo, e não tem esse negócio de dizer, ele só está certo que ele acrescentou só essa parte, mas essa outra parte aqui está completa. Não, meu amigo, não. Se tu nega uma parte, tu nega tudo. A Bíblia é clara, a verdade não é em parte. Onde é que me mostra na Bíblia a verdade sendo dividida? Não tem. Me mostra na Bíblia o amor de Deus sendo dividido. Ele é completo, meu amigo. Meu Deus é completo. Deus é poderoso. Qual foi a parte do teu corpo que ele errou, irmão? Se o coração bater um pouquinho a mais, o que acontece? O coração, o corpo para. Se o cérebro for um pouquinho maior, o que acontece? O cérebro inchado, o corpo para. Se o pulmão não estivesse aqui no peito, estivesse nas pernas, como é que ia ser esse corpo? Deus não errou, Deus é perfeito. Por que é que agora alguém está procurando defeito para encontrar na palavra de Deus? Não, eu digo que são pessoas que nunca se converteram a Deus e procuram pretexto, e isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento que está escrito no livro da Bíblia, em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, aonde ele fala da apostasia, aonde nos últimos dias irão disseminar doutrina de demônios. Capítulo 4 de 2 Timóteo vai mais além, diz assim: porque eles não suportarão a santa doutrina, acumularão para si mestres e doutores, que falarão aquilo que eles querem ouvir, porque a verdade para eles é como comichão nos ouvidos, eles não conseguem ouvir. É isso. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Amém, amada igreja? Esse foi apenas o contexto para o qual eu queria hoje trazer a leitura. Agora vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo... Aleluia. Capítulo 2, a partir do versículo 18, irmão. Eu vou fazer aqui a leitura, e antes de eu fazer a leitura, eu vou lembrar um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o contexto histórico desta época. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos que, segundo a revelação, qual eu creio que foi trago pelo Espírito Santo, que aqui em Apocalipse, quando ele vai falar das 7 igrejas, amém? Ele vai falar aqui das 7 igrejas. A igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja da Laodiceia, de Sardes. Ele vai falar das 7 igrejas. E muitas pessoas dizem que aquilo que Jesus falou para aquela igreja foi apenas para aquela igreja. Amém? Muitos dizem isso e pensam desta forma. Mas eu quero dizer, irmão, se está nessa palavra, irmão, foi para nós. Foi para nós. Deus trouxe para mim para quê? É para nós, irmão, que está escrito aqui também. Então eu vou levar em conta o contexto histórico da época? Vou. Mas com toda certeza eu não vou tirar o contexto atual desta palavra, porque ela é para nós. A palavra de Deus é completa, o meu Deus é completo. Amém, amada igreja? Então a única forma de nós trazermos estas palavras a qual foi dado para as igrejas das primitivas, para a igreja daquela época, a qual foi revelada pelo próprio Deus, Jesus Cristo, ao profeta João, a qual está escrito nesta palavra, a única forma de eu trazer ela por dias de hoje, irmão, é eu entendendo da seguinte forma. Qual é a seguinte forma que eu posso entender? Que quando Jesus falou para essa igreja, ele não falou especificamente para aquela igreja, mas ele estava falando aqui, quando ele fala 7 igrejas, ele vai falar de 7 tempos da igreja.
Como assim, irmão? São 7 tempos da igreja. Cada igreja aqui representa uma época. Cada igreja dessa daqui de Apocalipse, ela representa uma época. E eu acredito dessa forma, porque essa é a única forma de eu trazer por dia de hoje o que está escrito aqui, irmão. E se os irmãos não querem levar em conta segundo essa revelação, faça aquilo que o Espírito Santo lhe direcionar. Mas com toda certeza, irmão, com esse entendimento, eu não trago tropeço para a palavra de Deus. Não trago. Por quê? Porque eu trago acréscimo. Porque eu estou trazendo para nós hoje, disciplina para nós hoje. Amém, irmão? Então longe de mim aqui está acrescentando isso. Mas o que eu estou dizendo é que as 7 igrejas de Apocalipse são 7 épocas das igrejas. Amém? Então eu quero ler hoje a respeito de uma, a qual foi a igreja de Tiatira. E eu posso dizer que ela pode trazer várias mensagens para nós hoje, para o nosso tempo. E vocês podem dar o diagnóstico, segundo o tempo nós estamos vivendo hoje, se essa palavra é ou não é para nós hoje. Vocês podem dar o diagnóstico. Jesus olhou para os fariseus, não estou falando que é o caso de vocês aqui, mas Jesus olhou para os fariseus e disse assim: hipócritas, falsos, quando vocês veem a nuvem, o céu vermelho, vocês sabem que vem chuva, e vocês não sabem discernir os tempos que nós estamos vivendo. Entendeu, irmão? Então tudo que nós não precisamos ser é hipócrita, e tudo que nós precisamos ser é verdadeiro, porque o nosso Deus, ele é a verdade. Ele se autotitulou, ele falou: Jesus, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida. Jesus, ele se autotitulou isso, e essa verdade ela é completa. Amém? Então aqui a introdução foi um pouquinho grande, mas eu creio que bastante edificante. Tudo é da vontade de Deus. Amém, igreja? Versículo 18 ele vai dizer: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Aleluia. Primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que Deus não conhece as tuas obras? Conhece? Palavra para nós. Tu acha que Deus conhece, sabe que as tuas obras de hoje são diferentes das tuas obras passadas? Sabe. Então a palavra é para nós. E ele está falando a mesma coisa aqui, ó. Eu conheço as tuas obras. Quando ele fala eu conheço as tuas obras, ele não está falando eu conheço as tuas palavras, eu conheço aquilo que tu está olhando, eu conheço aquilo que tu está ouvindo somente. Ele está dizendo eu conheço aquilo que tu tem feito segundo o teu coração. Como é que você sabe disso, irmão? Basta continuar lendo para saber, ó. Conheço as tuas obras, o teu amor. Onde é que está o meu amor? Está apenas nas minhas palavras. O verdadeiro amor é mostrado com palavras. Jesus falou: amai uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Foi gritando: eu amo vocês. Ei, eu amo muito vocês. Eu amo vocês. Não. Ele deu a própria vida por nós. Não precisou falar nada. Não precisou falar nada. O que ele falou foi doutrina. O que ele falou, o que ele gritou foi quando ele deu a vida dele naquela cruz. Porque nós entendemos que nós pecamos, nós mentimos, nós enganamos, nós era para estar naquela cruz. Mas quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo, irmão. Então toda honra e toda glória seja dado a Jesus. Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Amém, irmão? Pela comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e as tuas perseveranças e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisa sacrificada a ídolos, levando rapidamente e ao mesmo tempo tirando rapidamente do contexto histórico. Lá em Tiatira é uma cidade de um porto, aonde tinha vários tipos de, vamos supor que trazendo para o dia de hoje, vários tipos de fábrica, e cada dono daquelas fábricas, eles tinham suas festas. Hoje nós não temos a festa de Ano Novo, a festa de Natal no Brasil, o Carnaval, e eles tinham suas festas típicas. E essas festas típicas da época deles, cada qual daquelas pessoas em Tiatira, eles tinham seus ídolos, eles tinham seus deuses. Então o que eles faziam? Quando eu sou o dono da fábrica, você vem trabalhar na minha fábrica, para tu trabalhar na minha fábrica, tu tinha que fazer o sacrifício que eu estou fazendo para o meu ídolo.
Ou seja, a comida que eu estou dando aqui, a festa que eu estou dando a respeito da minha fábrica aqui, todos os meus funcionários vão vir, e aquela comida que meus funcionários vão comer da festa, ela foi sacrificada e oferecida ao meu ídolo. E muitos cristãos naquela época não participavam dessas festas, e com isso eles sofreriam o quê? Eles sofreriam a represária. Eles eram demitidos e não queriam, muitas das vezes nem arrumavam o trabalho, porque eles não queriam comer comida sacrificada. E essa era uma doutrina da Jezabel da época. Chegava e dizia assim: ah, irmão, não tem nada a ver não, pode comer comida do ídolo. Está entendendo? Para quê? Para não deixar de dar oferta, para não ficar pobre, segundo os olhos dos homens. E esse é o contexto histórico daquela época, amém, irmão? Então, qual era a doutrina de Jezabel e Tiatira? Era eles ensinar a prostituição. Por que prostituição, irmão? Era porque eles ficavam com outras mulheres? Talvez. Mas o contexto histórico daqui que ele está dizendo não é isso. Prostituição é porque eles deixavam Deus para ficarem com outros deuses. Porque quando alguém decide comer comida sacrificada, sabendo que é de outro Deus, que está desagradando o seu Deus, Jesus é o que, irmão? Jesus, na Bíblia, ele é o que? Ele é o nosso noivo. Ele é como que fosse o nosso noivo, e um dia esse noivo vai vir nos buscar. Mas ele vai vir buscar noivas prontas, aptas, santas, perfeitas. Ele não vai vir buscar uma noiva prostituta. Mas era aquilo que estava acontecendo em Tiatira. Em Tiatira a noiva estava se prostituindo com outros deuses. Elas estavam comendo comida sacrificada a ídolos. E muitos estavam fazendo isso e ainda ensinando dentro da igreja. Ensinando dentro da irmandade. Esse é o contexto histórico. Amém? Todo mundo entendeu? O contexto histórico de Tiatira era esse. Trazendo para os dias de hoje. Qual é a doutrina de Jezabel hoje? Não é diferente. Hoje estão trazendo comida sacrificada, não te obrigando a comer comida sacrificada na rua, mas estão trazendo a comida sacrificada para dentro da igreja, para a cristandade comer a comida sacrificada a ídolos dentro da igreja, irmão. Irmão, não entendi nada. Você pode deduzir para mim aí, você vai entender, irmão, porque o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento. Você sabe o que é o alimento espiritual, irmão? Jesus falou, Mateus 4, versículo 4, Marcos 4, versículo 4, Deuteronômio capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento do Espírito é a palavra. Então, quando eu estou comendo esta palavra, eu estou vivendo esta palavra, quando eu estou praticando esta palavra, quando eu estou andando segundo esta palavra, eu estou comendo uma comida sacrificada ao meu Deus, o qual é o próprio alimento do seu próprio Espírito que habita na minha vida. E esse é o santo pão, esse é o santo alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que é a comida sacrificada a ídolo, irmão? É quando alguém até usa um versículo desta palavra, mas quando começa a falar, só fala sobre os ídolos do mundo. O que, irmão? Dinheiro, prosperidade segundo o homem, riqueza segundo o homem, saúde, o culto é para ser Deus no centro. Mas tem sido homocêntrico. O culto é para Deus, mas eles estão fazendo culto para o homem. Então a comida sacrificada já não se encontra lá fora. A questão já não é mais de perder o emprego. A questão é que agora dentro da igreja estão comendo essa comida sacrificada a ídolos, doutrinas de demônios. Estão ensinando doutrina de demônio dentro da igreja. E quantos têm percebido isso? Quantos têm percebido? Quantos têm se preocupado como os bereanos se preocuparam em Atos Apóstolos capítulo 17, em ver o que o irmão está pregando e analisar? Eu não vou longe não, irmão. Eu não vou falar nome para não escandalizar, mas eu já fui em uma denominação onde o cara falou assim: abra a Bíblia aí em Salmo 91, leia agora o versículo 2, ele leu lá: aquele que habita as sombras do Espírito descansará. Fecha a Bíblia. Ele mandou fechar a Bíblia. E ele começou a dizer que ele dormia na cama dele e descansava, porque também está escrito que Deus dá enquanto está dormindo. E nós temos que ter riqueza nessa terra, porque quem não tem rico nessa terra, ele está em falta com Deus.
E quando esse cara começou a falar aquilo, irmão, aquilo foi me incomodando, foi me enchendo, até que eu me manifestei. Está aqui uma testemunha viva. E eu falei, se sinal de riqueza fosse sinal de ser abençoado por Deus, eu fazer a vontade de Deus, Silvio Santos estava salvo. Eu não gritei várias vezes, irmão. E o Silvio Santos é cristão. E ele, eu sei que alguns não gostam desta palavra, mas ela tem que ser pregada como que ele estivesse falando da Bíblia. Está entendendo? Ele leu um versículo isolado e começou a falar das coisas do mundo. E a igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Comida sacrificada a ídolos. E nós, irmão, como igrejas do Senhor, como noivas imaculadas que estão esperando o seu noivo voltar, como as 5 virgens prudentes, irmão, nós temos que tomar o azeite. Nós temos que estar com o azeite, que é a obra de Deus, permanecer na palavra, permanecer no alimento físico, espiritual e doutrinário que é a palavra de Deus, irmão. Isso é sério. Alguém olha para isso aqui que está sendo falado hoje assim, irmão, tudo isso eu já sei, irmão. Tudo isso eu já sei. Mas a verdade é que Jezabel tem predominado hoje. A verdade é que a doutrina de Jezabel tem predominado os púlpitos. Tudo isso por quê? Por súdita ganância. 1 Pedro capítulo 3. Súdita ganância. Somente porque não querem perder. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para os irmãos entenderem. Um exemplo claríssimo. Há 20 anos atrás, ano 2000, eu cansei de ver, e olha que era difícil você ter acesso a vídeo de pastor. Tanto os que eu conhecia pessoalmente, como os que eu assistia, que ainda era DVD, videocassete. Os poucos que eu assisti, na verdade, pastor, não assisti nem em videocassete. Em DVD que eu assisti, muitos deles, a grande maioria, acreditava que o chip era a marca da besta. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 16 que sem essa marca da besta ninguém não compra, ninguém não vende, ninguém não trabalha e ainda vai ser perseguido. Então é impossível que a marca da besta viesse ser apenas algo religioso, porque o que é religioso só prende a religião e o lado político não prende. Amém, irmão? Mas a única forma de esse sistema, ou esse selo existir, é se ele fosse um sistema tanto político, como um sistema legislativo, né? Como um sistema religioso. Era a única forma de existir. Então o único raciocínio para que esse selo viesse a acontecer era na nossa época. Não existe outra época onde pudesse existir esse selo. Por quê? Porque em nenhum momento o mundo foi tão mundial como hoje. Hoje você quer ver algo que está acontecendo lá na China? Entra na internet. Você quer ver algo que está acontecendo lá no Japão? Entra na internet, do outro lado do mundo. Que horas é essa aí? 8 horas da noite aqui? Lá é 8 horas da manhã. Então não tinha como isso sem a internet acontecer. Mas hoje tem como existir algo mundial, de proporção mundial. E naquela época, no ano 2000, 2002, 2003, as pessoas já imaginavam que seria um chip. Por quê? Porque naquele ano de 2000, 2002, era como é que eu posso dizer? Era inacessível, era impossível você cogitar uma ideia dessa. Era impossível você parar para pensar que isso pudesse existir. Então, como eles viram que era algo impossível, eles diziam, vai ser o chip. E hoje que nós estamos vendo que é possível, que isso vai acontecer, o que é que eles estão dizendo? Ei, bota o chip. Não é não, essa daí não é a marca da besta não, irmão. Não é não, o chip vai ser o documento, o chip vai ser o dinheiro, o chip vai ser a carteira de trabalho, o chip vai ser tua posição social na sociedade, o chip vai ser o teu perfil. Mas não é, bota. Já tem chip celular, já tem chip em cartão de memória, já tem chip no cartão de crédito, cartão de débito. Não é não, irmão, pode botar. Porque estão vendo que... Sabe por quê, irmão? Porque eles estão olhando, sabe para quê? Para o mundo. Eles estão vendo a fazenda deles. Porque a ovelha é pobre, mas o pastor... Não estou falando de todos, irmão. Não vou se escandalizar, pelo amor de Deus. Eu estou falando aquele lá que se veste de ovelha, mas que a gente sabe que é um lobo, só quer comer a lã. Ele olha lá para a fazenda dele, ele olha lá para o carrão dele, para a casa dele e diz assim: se eu começar a ensinar que o selo da besta é o chip, quando o chip chegar, eu vou ter que me abandonar aquele carro, eu vou ter que abandonar aquela casa, eu vou ter que abandonar esse paletózão bonito. Eu vou ter que viver pela fé. O justo viverá pela fé. E aí? Então não pode, eu não posso ensinar isso.
E alguém está preocupado em ver o que ele está ensinando é certo ou errado? Alguém está preocupado em ver se ele está omitindo a palavra de Deus? Por que isso não é mais pregado, irmão? Por que não é tão popular? Talvez eu tivesse aqui, é vitória, é riqueza, é dinheiro, é vida boa, descansará à sombra do Onipotente, tudo vai dar certo, por pastos verdejantes você andará. É bíblico? É, mas eu não posso usar para trazer para o mundo. Jesus falou em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46. Não sei se o irmão marcou aqui na Bíblia dele, eu vou olhar aqui. Abre aí, irmão, já rapidinho, só para nós ver aqui uma coisa. Evangelho de João, capítulo 6. Amém? Aleluia. Capítulo 6, versículo 62. Versículo 63. Eu vou ler a partir do 61 para não ficar como versículo isolado. Mas o 62, o 63 resume tudo que eu quero dizer. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e vos escandalizou. Por que ele estava escandalizado? Que será, pois, se vocês verem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde primeiro ele estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Não, ela aproveita para alguma coisinha. Não, ela serve ali para nós evangelistas. Não, para nada se aproveita esta carne. As palavras que eu vos tenho dito são o que aí, irmão? Está escrito na sua palavra, na sua Bíblia? São espírito e são vida. A palavra que Jesus escreveu, irmão, as palavras que tem nesse livro, irmão, é espírito. Por que é que eu deveria insistir em trazer esta palavra para o lado físico? Se não por interesse físico, né, irmão? Se não por interesse físico. E voltando ao contexto qual nós estamos lendo, irmão, é isso que tem acontecido hoje, irmão. É isso que tem acontecido hoje, pelo fato de que está se cumprindo aquilo que está escrito, né, sobre a apostasia em 2 Tessalonicenses, em 2 Timóteo. Estamos vivendo um tempo da apostasia e as comidas sacrificadas a ídolo estão dentro da igreja. A doutrina de Jezabel está dentro da igreja e não tem um para se levantar e denunciar. Ei, isso aí que tu está falando não é comida que vem do Espírito, é comida sacrificada a ídolo. Tu está falando do mundo. Sai daí. Quem é que tem coragem de fazer isso hoje? Não vai, porque senão vai ser expulso da onde? Da sinagoga. Eu prefiro a glória de Deus, mas na maioria prefere a glória do homem, porque a glória do homem é boa, irmão, aparentemente, porque aquilo que para eles é bom, para nós é o que, irmão? É perdição. Mas aquilo que para eles é ruim, para nós é o que, irmão? É salvação. Nossa, o irmão pregando, ele podendo esperar o irmão terminar de pregar para poder dizer que o irmão estava falando heresia. Rebelde. Não vai nem saber se o cara está falando a verdade ou mentira. Não vai nem saber se quem está falando a Bíblia é o lobo ou se é o rapaz que se levantou para denunciar o que o lobo está ensinando, que não é bíblico. Por quê? Porque não estão amando o próximo como Jesus nos amou. Porque Jesus deu a própria vida. Jesus morreu porque falou a verdade. Jesus morreu porque falou contra a doutrina atual da época dele. Opa, tá se contrariando, irmão, tu tá falando sobre época. Ei, pra nós é do mesmo jeito. A palavra não tá aqui? É as mesmas palavras de Jesus? Serve para nós do mesmo jeito. Mas quando Jesus, naquela época que ele veio no mundo, que ele falou contra o sistema religioso, que foi que fizeram com ele? Mataram Jesus. Quer morrer? Se levanta contra o sistema religioso. Se levanta porque estão matando teu irmão. Mas não, a ética me ensina a ver o irmão morrer aqui e ficar calado. A ética me ensina a ver aqui o irmão morrendo na fé e eu ficar calado. Pois eu prefiro morrer pelo nome de Jesus, ser caluniado, ser difamado pelo nome de Jesus, do que receber aplausos de homem, do que receber sorriso de pessoas.
E naquele grande dia, eu ir para a esquerda de Jesus e ouvir da boca do meu Deus, o qual tanto eu conheci. Ele dizia: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, porque a ti muito foi dado, e agora tu serás cobrado. Agora você será cobrado, irmão. Essa é a responsabilidade que nós temos hoje, irmão. Em nenhum momento a igreja não pode fugir dessa responsabilidade, irmão. Como já foi pregado aqui hoje, e eu creio que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela vem sempre testificando. Então, irmão, se nós ver, porque aqui é o seguinte, irmão, aqui, quando eu digo aqui, é no geral, porque eu acredito que toda igreja guiada pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ela é da mesma forma. Ninguém proíbe de ninguém de ir outra igreja, não. Ninguém proíbe ninguém de ir outra congregação, não. Porque eu entendo que o corpo de Cristo é um só. Para que eu vou dizer eu sou da Assembleia, eu sou batista, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, se eu sei se o corpo de Cristo é um só? Nenhum dá o crescimento, quem meu crescimento é Deus. E o qual eu adquiro? Na palavra. Aleluia. Então por que deveria proibir? Não, vocês querem visitar? Vá. Mas na hora que você vê doutrina de Jezabel sendo pregada, comida sacrificada da qual não é a palavra de Deus, está falando do mundo, denuncie, irmão. Não toleres, porque isso Deus teve contra a igreja de Tiatira. Ele disse: eu tenho contra ti uma coisa, eu conheço as tuas obras, eu sei que as tuas obras hoje são maiores do que as primeiras. Ou seja, acrescentou, teve acréscimo, não diminuiu. Muito bem, porém tenho contra ti uma coisa: tu toleras a doutrina de Jezabel. E é o que nós não devemos fazer, irmão, porque nós estamos vendo aonde? Na palavra do Senhor. Quando? Hoje. Qual ano? 2020. É para nós hoje. Aleluia, glória a Deus. É para nós, é atual. Foi para Tiatira? Foi. Mas é para nós? É também. Aconteceu na época de Tiatira? Aconteceu. Está acontecendo hoje? Está. Devemos agir da forma correta. A verdade daquele tempo é a verdade hoje. A justiça daquele tempo é a justiça hoje. Os irmãos que estão chegando na live aí, quiser olhar do começo, que eu falei sobre o contexto histórico, um pouquinho, sobre o contexto histórico de Tiatira. E agora nós estamos trazendo para o contexto de hoje, o qual as 7 igrejas são 7 tempos, um dos quais nós estamos vivendo hoje. Amém? Então vamos continuar lendo no versículo 21 que diz... Eu vou ler o 20 para nós continuar o contexto. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a eles. Interessante aqui, irmão, é que Deus fala aqui, que Ele fala que vocês deixam que ela seduza quem? Os meus servos, né, irmão? Os servos de Deus. É aquilo que a irmã leu mais cedo e eu falei. Aquilo que o irmão também leu mais cedo e nós comentamos, né, irmão? Aonde tem gente que está lá, ele busca Deus com zelo, como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 2. Eles têm zelo por Deus, mas pela falta de interesse deles na palavra do Senhor, eles estão lá sendo enganados. Mas como Deus sonda o coração, eles ainda são servos de Deus. A questão é, a partir do momento que eles conhecerem a verdade, eles vão permanecer na mentira? Aí deixa de ser servo de Deus, irmão. Essa é a questão. E qual é a questão que cabe nós? Ir denunciar, irmão. Ver o irmão morrendo espiritualmente, ir lá. Ver o irmão comendo comida sacrificada a ídolo, doutrina de demônio, qual não é doutrina bíblica. Ir lá e mostrar na Bíblia. Está aqui, irmão, que você está comendo. Não é doutrina bíblica, é doutrina de demônio. É doutrina de Jezabel. Você é um servo de Deus, mas se você é um servo de Deus, você precisa sair desse local o qual você está fazendo. Você não pode comer comida sacrificada a ídolo. Você não pode seguir essa doutrina de Jezabel. Então qual é a doutrina correta? Bíblia. Vamos para a Bíblia? Bíblia. Coma a Bíblia. Se alimente da Bíblia. Alimento sólido, puro. Amém? Versículo 22. Eis que eu... dê-lhe tempo, olha aí, interessante agora o 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Ele fala primeiro que tinha os servos lá, né? Estava sendo enganado. E aqueles que eram como autoridade, eles estavam tolerando que fosse ensinado lá a doutrina de Jezabel, né?
Mas o que foi que Deus fez? Deus deu tempo para que eles viessem se arrepender. Não é diferente hoje, irmão. Alguém aqui já viu alguém zombando da volta de Jesus? Alguém já viu? Eu vejo constantemente. Eu vejo constantemente pessoal zombando da volta de Jesus. Tanto ímpio como aqueles que diz crer em Deus, que diz crer nessa palavra, mas que corta parte dessa palavra, estão zombando da volta de Jesus. Estão esperando. O ímpio diz assim, o ímpio: quando é que ele vai voltar? Tantos dias que você diz que ele está voltando, até hoje não volta. Não é isso? Aí aquele que se diz crer em Jesus, mas não segue a doutrina de Jesus. Olha, eu creio em Jesus, mas a doutrina de Jesus não serve para mim. Eu creio em Jesus, mas o Evangelho, o Novo Testamento começa só lá em Atos, começa lá em Romanos. Eu creio em Jesus, mas o que Jesus falou não serve para mim. Você pensa que isso não existe, irmão? Você pensa que isso não existe? Está acontecendo aqui, ó, no Ceará. Está acontecendo aqui no Brasil. Pessoal dizendo que crê em Jesus, mas não quer a doutrina de Jesus. Separar o homem Jesus da sua doutrina. Foi para aquela época, foi para aquele tempo, não é para nós não. Agora nós estamos na graça. Jesus pregou outra coisa além de graça. Jesus pregou, Jesus fez outra coisa além de graça. Quer dizer que agora nós merecemos? Naquela época eles mereciam. Ninguém foi salvo pela lei, irmão. Ninguém. Porque só um cumpriu a lei. Quem foi, irmão? Jesus. E está escrito, Paulo falou que ele era irrepreensível. Ninguém cumpriu a lei. Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Não há um justo em cima da terra. A Bíblia mente ou o homem mente? Decida. É Bíblia, irmão. Mas aqui interessante foi que Deus está falando aqui que eles eram servos do Senhor. Mas Deus deu tempo para que eles viessem o quê? Se arrepender. Acredite, irmão. Há quem diga que hoje nós nem precisamos mais se arrepender. Ou seja, eu matei uma criança, eu matei uma mulher, eu adulterei, eu traí minha esposa, eu traí meu marido, eu forniquei, eu menti, eu enganei, mas não preciso me arrepender. Por quê? Porque Jesus já morreu. Aí você fala assim, me mostra o contexto bíblico. Aí ele vai dizer lá, Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Parece brincadeira, né? Parece que eles estão cegos. Porque no mesmo livro de João vai dizer no capítulo 3 que todo aquele que nele crê será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Quem é o condenado se todo mundo está salvo? Quem é o salvo se todo mundo... Se vai ter quem seja condenado? Não é loucura, mas há quem diga, não precisa mais se arrepender. Dentro de um versículo, o cara deduz a Bíblia e sai ensinando por aí. Doutrina de Jezabel, meu amigo. Doutrina de demônio, meu amigo. E quantos estão incomodados com isso? Quantos estão incomodados com isso? Quantos têm combatido isso? Sou soldado de Cristo. Aí canta, a ordem é para marchar, não tem, né? É, só para marchar ali dentro, ó, das quatro paredes. Mas guerrear como soldado contra a falsa doutrina, é com ele Deus será cobrado, meu amigo. Tu será cobrado. Quer fugir hoje da responsabilidade? Foge, é fácil. É fácil, é só dizer que não... é porque eu ainda não sei muita coisa. É porque eu ainda não entendo muito da palavra. Ei, mas Jesus diz que quem vai te dar a palavra não é tu não, é o Espírito Santo. Na hora certa, no momento certo, na ocasião. Aquele que crê em Jesus jamais será confundido. Aleluia. A responsabilidade não é tua, é de Deus. Deus não precisa tu defender ele, ele se defende. Dá lugar e ele te usa. Dá lugar e ele te usa. Está com medo de ser envergonhado? Me mostra na Bíblia quem foi envergonhado no nome do Senhor dos Exércitos. Me mostra na Bíblia quem foi envergonhado em nome de Jesus. Me mostra na Bíblia, irmão. Alguém que viveu segundo Jesus ensinou. Alguém que viveu segundo Deus ensinou e foi envergonhado. Me mostra. Me mostra alguém que viveu a fé que Jesus ensinou que devemos viver e foi envergonhado. Me mostra na Bíblia. Aí tu vai ser o primeiro. Homens de pequena fé. Mas interessante aqui em Romanos diz que é Deus que distribui a fé a cada um segundo a sua necessidade. Ele conhece o tanto que tu precisa de fé, irmão. O que você precisa é orar para que Ele te dê mais fé. O que você precisa é orar para que você venha se limpar daquilo que te prende
e ser livre para que Ele possa habitar no seu corpo, para que Ele possa habitar na sua vida. E você vai ver, irmão, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não apenas pula, roda, alguns fazem isso, mas a evidência maior que a Bíblia diz, ele sai pregando, ele prega o Evangelho. Quando alguém foi cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, sendo ameaçado de morte, sendo ameaçado de ser preso, olha a reputação, não era crente, está sendo preso, olha no evangélico está sendo preso, olha aí a reputação. Eles se preocuparam com isso? Não, ficaram cheios do Espírito Santo e não se importaram com a reputação segundo o homem, foram pregar a palavra de rua em rua, de casa em casa. É Bíblia, leia Atos dos Apóstolos capítulo 4. Qual é a diferença do Espírito Santo daquela época para hoje, irmão? Qual é a diferença? A minha Bíblia diz, nós já lemos hoje, Deus é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o A, Ele é o Z. É o mesmo, irmão. Peça o Espírito Santo de Deus. Se o homem que é ruim, quando o filho pede um pão, qual é dele que dá uma pedra? Qual é o homem que nós que somos ruins, quando o nosso filho pede um peixe, nós vamos dar uma cobra? Quanto mais Deus, se você pedir, Ele não vai te conceder o teu espírito? Vai, irmão. Deus é bom e Ele é maravilhoso, e Ele sabe que a única forma de você ser salvo é se você dar lugar ao Espírito Santo dele na sua vida. E há evidências. Versículo 21 diz: dê-lhe tempo para se arrepender. Irmão, Deus tem dado tempo para essa geração se arrepender, irmão. Sabe por que Jesus não voltou? Sabe por que estão zombando de Jesus? Porque está escrito em 1 Pedro capítulo 3 que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, até no nome de Jesus. Eles são servos de Jesus, eu sou servo de Jesus, mas estão escarnecendo. Está esperando a volta de Jesus. Hoje mesmo falaram isso para mim, hoje mesmo falaram isso para mim. Uma pessoa que se diz ser cristão falou para mim assim: olha, está esperando a volta de Jesus, e botou kkkk. Estão zombando, estão escarnecendo. Não entende que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Não entende que Deus está dando um tempo para ele se arrepender, para ele se arrepender. Não entende. Não entende que Deus está dando tempo para aquelas pessoas, irmão, que estão ao nosso redor se arrepender. Mas como eles irão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Deus quer te usar, irmão, é tu. Ei, irmão, ora lá pela minha mãe lá, que ela precisa se converter. Ora lá pela minha mãe lá, que minha mãe precisa se converter a Deus. Aí todo dia eu chego em casa, passo pela minha mãe, dou bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto. Ela vai se converter. Tu não fala de Jesus para ela, tu não prega o evangelho para ela e tá orando para ela se converter. Sério? É sério isso? Não, Deus vai usar lá uma pessoa. E tu? Nasceu mudo? O que foi que aconteceu? Deus não é hipócrita. Nós precisamos entender isso. Deus não é hipócrita. Ó, se tem uma coisa que a gente vê no evangelho que Jesus refuta com toda rigor, é a hipocrisia, irmão. Pode ver os 4 evangelhos. Ele vai lá, ele refuta. A gente vê que ele altera a voz. Tem parte da Bíblia que diz que ele alterou a voz para dizer hipócritas, falsos, porque é uma arma das trevas que o homem constantemente usa para dizer que serve a Deus. A hipocrisia, com falsidade. Eu quero que a minha mãe se converta, mas eu não prego o evangelho para ela. Eu quero que o meu vizinho se converta, mas eu não prego o evangelho para ele. A minha profetiza aí, profetiza, Camusim é de Jesus, vai, profetiza Camusim, e eu não prego em Camusim. São Paulo é de Jesus, irmão. Profetiza que o Ceará inteiro é de Jesus. O que tu tem feito para isso? O que tu tem feito? Porque quando Jesus vier, que ele abrir esse céu, ele não vai vir evangelizar ninguém não, irmão. É nós, o papel é nosso, como o corpo de Cristo, como noiva de Jesus. Primeiro viver, depois ensinar. Primeiro viver, primeiro praticar, ser testemunho vivo, depois ensinar.
Porque devemos tirar primeiro a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Mas nunca deixar de tirar o cisco. Não deixe de tirar o cisco, mas tire primeiro sua trave. Viva. Comece. Quer que Camusim se converta? Comece você se convertendo. Que através de você se convertendo, converte da tua família. Quem sabe um vizinho, quem sabe a tua rua, quem sabe a cidade toda. Mas não querem se converter. Porém eu fiz minha parte, eu preguei. Não quiseram se converter, nem Jesus não converteu Israel todinho. A Bíblia diz que em um certo momento do ministério de Jesus tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí quando Jesus morre, ressuscitado para o céu, nós vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quantas pessoas tinham lá? 120. 5.000 para 120. Cai para quantos por cento aí, hein? 50%? É não, irmão, é 500%. 500%. É, 5.000 para 100. 120 pessoas. Cadê aquelas 5.000 pessoas que ouviram Jesus? Então não é todos que vão se converter. Além de não ser todos, não é a maioria. Além de não ser maioria, é a minoria. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar o evangelho. Eu ia falar algo que eu costumo falar, que é dar o meu tiro, né? Não, nem por isso eu vou deixar de dar um tiro, porque uma hora eu acerto no alvo. Ah, eu joguei aqui, não é um ímpio, não quer se converter. Ah, é um religioso, passou. Eu joguei aqui, não, é um ímpio, passou. Eu joguei aqui, é um injusto, não passou. Mas uma hora vai chegar na terra boa. A palavra do semeador diz que Jesus jogou 4 sementes, 4 terras, 4 pessoas. Quantos se converteram de 4? Mas Jesus deixou jogar nas 4. Talvez quando eu joguei primeiro na terra seca não nasceu, já me desanimei. Aí agora eu joguei na terra entre as pedras. Agora foi que eu fiquei desanimado mesmo, que não cresceu. Cresceu, né, entre as pedras, cresceu, mas depois se afastou. Joguei entre os espinhos, não cresceu porque a raiz dos espinhos sufocou. Ah, ele podia ter desistido, né? Jogou a 4ª, foi terra boa, cresceu. Então assim somos nós, irmão. Ah, não prega para esse cara que não tem jeito, não. Eu vou pregar. Vou falar de Jesus. Ele tá bêbado, tá drogado, tal que for. Eu vou pregar, vou falar de Jesus. Vou falar de Jesus. A semente não é minha, a semente é de Deus, é a palavra. Quem vai dar o crescimento não sou eu, quem vai dar o crescimento é Deus, é bíblico. É bíblico, meu amigo. Nem por isso eu vou deixar de pregar o evangelho, porque o que está acontecendo é que Jesus está dando tempo para essa geração se arrepender. Mas o tempo que para eles é para se arrepender é o tempo que para nós cristãos, noiva de Jesus Cristo, servos fiel, servos inúteis. Para nós não é para se arrepender, para nós é para pregar o evangelho, fazer o menos aquilo que ele mandou. Servo inútil. Irmão. A Bíblia chama que quem faz apenas aquilo que Jesus falou é servo inútil. Devemos ser pelo menos servo inútil. Para eles é tempo de se arrepender, para nós fazer o que Jesus ordenou, irmão. E se puder fazer mais, servo bom e fiel, né, irmão? Tudo da vontade de Deus. Não dou um passo à frente se não for com a permissão de Deus. Vou concluir a leitura e tentar resumir em poucas palavras, para que o tempo não fique esticado, porque já deu tempo. Só lembrando, a direção é do Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Conforme for dando o horário, conforme for dando o horário, os irmãos quiser, fique à vontade. Glória a Deus. Versículo 23 vai dizer... 22. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas me conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vocês outros, os demais, de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem como eles diz as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vocês. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. O vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro o regerá, as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei também a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito mudou, é o mesmo hoje, então ele está dizendo para nós.
O interessante aqui, sabe o que é o interessante aqui, irmão? Para resumir a palavra, irmão, foi que além de Jesus dar tempo para eles se arrepender, e eles não se arrependeram, a Bíblia diz que Deus ainda botou eles em cama. Amém, irmão? Prostrou eles numa cama com doença, para ver se eles se arrependiam. E eles não se arrependeram, Jesus matou. E quando Deus bota algum de nós em provação, irmão, é porque Deus está querendo nos tratar, irmão. Porque o bom Pai, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, ou é capítulo 12 ou é capítulo 4, ele vai dizer que o bom Pai, ele repreende o seu filho. Mas o filho que não é repreendido, ele já deixa de ser filho, ele se torna bastardo. Então se tu está sendo repreendido, irmão, não é porque tu está em falta com Deus não, irmão. Não é porque tu está na bênção não, irmão. Não é porque tu deixou de orar ou de ler Bíblia não, irmão. Isso tu faz quando o Espírito Santo habita na tua vida. É porque Deus está tratando com a tua vida. O que tu precisa é crer nele, confiar nele, esperar nele. O que eu costumo dizer, mas quem sou eu, irmão? Mas eu vou lhe dizer o que eu costumo fazer assim: Senhor, essa provação que eu estou passando, Senhor, está sendo forte. Mas se tu estiver comigo, eu irei passar nela fiel a ti, Senhor. Mas se tu não estiver comigo, eu já caí. Se tu não estiver comigo, é isso que eu falo para Deus em oração, quando eu estou passando pela provação. Mas jamais eu digo para Ele tirar ela de mim, mas que Ele só tire apenas quando eu estiver tratado. Porque depois do tratamento não teve jeito, é a morte, irmão. Não é isso que está escrito aqui? Por isso eu lhe digo: arrepende dos teus pecados enquanto é tempo, e busque a Deus enquanto se pode achar. Porque chegará um tempo, e já chegou, aonde estão pregando as profundezas de Satanás. Não é isso que eu acabei de ler aí? Está vendo, irmão? E é isso que está sendo pregado dentro de igrejas que querem ser chamados pelo nome de Jesus, mas a doutrina de Jesus, passa de largos passos. Amém, irmão? Vamos ter cuidado de nós mesmos. E aqui eu já agradeço por essa oportunidade. Que você seja um servo fiel a Deus. Que você seja um soldado de Deus. Não só para estar marchando da casa para a igreja, da igreja para casa, mas seja um soldado de Deus para aprender e comer o alimento verdadeiro, sem ser comida sacrificada a ídolo, que é a Bíblia. Essa aqui não é sacrificada a ídolo. Essa aqui foi sacrificada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Aqui é a mais pura alimento, o qual nós podemos comer. E quando nós se alimentamos dela, nós somos um soldado guerreiro, porque aqui está a espada, para nós guerrearmos e combatermos a falsa doutrina de Jezabel. Não devemos tolerar tal coisa. Amém, irmão? Ficou entendido a todos aí? Eu queria fazer oração para nós encerrar. A irmã dele está convidada aqui, assim que terminar, encerrar aqui também o vídeo. Amém? Vamos encerrar então com oração. Santo Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele existe, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Senhor dos exércitos, aqui estamos nessa noite muito feliz, Pai, por estar na tua presença. Estamos alegres, Senhor, por saber que tu és o nosso Deus, e essa noite tu nos deu a oportunidade de aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Sabemos, Deus, e entendemos que a muito é dado, muito será cobrado, Pai, mas faz conforme o teu querer, nos deixa apto mesmo para guerrearmos, para que nós não venhamos ser covardes, Senhor, mas que nós venha, meu Deus querido, ser soldados e servos fiel a ti, Senhor. Porque somente se perseverarmos na tua palavra é que iremos, Pai, chegar até o fim. Por isso te pedimos, Pai, derrama sobre nós o teu Santo Espírito de Deus, teu Espírito de sabedoria, teu Espírito de entendimento, Pai, para a glória do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Nos ensina a usar os dons os quais tu nos deu para servirmos uns aos outros, Pai. Nos ensina a fazer isso por amor a ti, Pai. Que o maior sentimento em nossos corações seja o amor a ti, que o nosso compromisso seja contigo, Senhor Deus, que o nosso amor maior seja por ti, e por amor a ti amar o próximo, como tu nos ensina na tua palavra, e obediência a ti, Deus, e a tua palavra amar o próximo, de forma que é do amor verdadeiro, o amor sem fingimento, o amor sem hipocrisia, mas o amor verdadeiro que mostra conviver, assim como tu, Senhor Jesus Cristo, nos amou
a ponto de dar a própria vida por nós. Nós cremos em Ti, Senhor. Queremos estar Te esperando fiel à Tua palavra, Pai. Queremos ser uma noiva imaculada, cheios do Teu azeite, até que Tu volte, Senhor. Queremos perseverar até o fim, meu Pai. Sabemos, Pai, que aos olhos do homem isso é perdição, mas sabemos que aos olhos do Senhor é salvação para nós, Pai. Não deixa que nós venhamos desanimar, mas vem nos encorajar com Teu Espírito Santo encorajador. Nos encoraja cada dia mais a viver para Ti, se preciso morrer para Ti, Pai, porque para o mundo já estamos mortos. Queremos viver como cidadãos do céu, em uma terra peregrinando apenas para alcançar as vidas as quais não são nossas, é Tua, Senhor. Faz assim em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos capacita cada dia mais. Nos deixa mais rápido, Senhor. Que a cada dia nós venha diminuir, Tu venha crescer em nós, meu Deus. Que alguém olhe para nós e não veja nós, mas veja a Tua personalidade, Jesus Cristo. Veja o poder do Teu Santo Espírito, Pai amado. Assim eu Te oro essa noite por todo aquele que assistiu pela internet. Assim eu Te oro por todo aquele que ainda vai assistir, por todo aquele que aqui se faz presente. E aonde está chegando o som desta caixa, Pai, eu Te oro que Tu abençoe a todos com a maior da Tua bênção, que é a bênção da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós possamos essa noite repousar, meu Deus querido, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de nosso Deus e na comunhão do Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor. Faz assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.